Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós nessa noite e todo sempre. Agradeço bastante ao convite, ao retorno a esta casa. Sempre me acolhe com muito carinho. Sempre me sinto muito bem aqui. Então, conforme a nossa irmã Betânia nos falou, o tema dessa noite, que vamos conversar e refletir juntos, é a encarnação dos espíritos. E aí a mensagem vem bem a calhar, né? Meninos, somos todos nós ainda meninos, dentro desse processo, que é longo, muito longo. Mas que a gente vai entender no decorrer da nossa fala. Bom, o tema está contido na parte segunda, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, o livro que é estudado todos os sábados, aqui não é isso, Betânia? E aí as perguntas específicas são as 132 e 133, mas nós vamos ver outras questões do Livro dos Espíritos para esclarecer melhor a nossa compreensão acerca do tema e também o Evangelho, entre outros livros também que a gente vai trazer. Para iniciar, nós vamos começar a pensar. Vamos pensar com uma frase que Jesus nos disse e que está lá registrada em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Quando ele diz o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso é o que Jesus nos diz. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, o vosso Pai Celestial. E aí a gente pode pensar, perfeito como o vosso Pai Celestial. Nós sabemos como, de que forma é e que grandeza tem o nosso Pai Celestial? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, já na pergunta 1, quando Kardec pergunta o que é Deus aos espíritos, eles vão nos dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, só com essa pergunta, a gente pode pensar. Só com essa pergunta, a gente pode já se perguntar, pensar. Deus, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como é que a gente vai ter a condição de ser tão perfeito quanto Ele? Veja, Ele é a inteligência suprema, isso quer dizer que não há ninguém, nada, em lugar nenhum que possa superar a sua inteligência. Como que Jesus nos diz que a gente deve ser perfeito igual ao nosso Pai Celestial? Criador, causa primária de todas as coisas. Então, Ele cria tudo. Não há ninguém, nada que tenha um poder maior do que o nosso Pai Criador. Como se igualar a Ele? E aí, na questão 13, quando a gente vai analisar os seus diversos atributos, há um que diz: Ele é soberanamente justo e bom. Aonde que nós, tão cheios de imperfeições, poderemos olhar para nós e dizer: eu sou justo e bom? Eu vou tirar até o soberanamente, para ver se melhora a nossa situação. Nós, se fizermos uma análise bem criteriosa de cada um de nós vamos ver que nós não somos tão justos e tão bons assim. Cada um de nós traz o lado sombra e o lado luz. Nós temos, se fizermos essa análise, nós vamos ver que nós temos ainda muitos defeitos. Temos virtudes, qualidades, sim, todos nós temos. Não há ninguém nesta terra que carregue em si apenas o mal, carrega em si apenas imperfeições. Nós temos, já caminhamos, já temos virtudes também, mas não temos 100% virtudes, nem 100% imperfeições. Mas aí dizer, poderemos nos igualar ao Criador e sermos
justos e bons, soberanamente justos e bons, há uma distância muito grande. Mas por que Jesus traz o nosso Pai Criador como alguém que nós deveremos nos espelhar? Bom, nós sabemos, com a doutrina espírita, que Jesus, segundo os espíritos nos traz, ele é o tipo mais perfeito, ou seja, o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para nos servir de guia e modelo. Não é isso? A gente encontra isso lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então está lá escrito, Kardec faz essa pergunta e os Espíritos dizem que é Jesus. Se Jesus tinha essa consciência, e ele tinha essa consciência de que ele era o tipo mais perfeito que Deus houvera oferecido para todos nós, para nos servir de guia e modelo, por que ele vai dizer que nós deveremos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é? Uma lição que Jesus quer nos dar sobre isso é uma lição da humildade. Ele sabia que ele era o modelo, ele era o guia e ele seria o objetivo. Nós teríamos a capacidade de um dia alcançarmos a condição do Cristo, mas não de Deus. Nem ele mesmo teria essa condição de se igualar ao nosso Criador. Mas ele diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Porque ele nos dá uma lição de humildade. E quando diziam bom mestre, ele dizia, bom, só o nosso Pai Celestial o é. Veja, que pretensão temos nós de sermos bons? Que pretensão é essa que nós temos de sermos perfeitos, de não errarmos, de cobrarmos ao outro, o que ainda nós não temos a capacidade de oferecer? São reflexões que são importantes que a gente faça, para que a gente possa se enxergar, olhar para dentro de cada um de nós e nos autoanalisarmos dentro desse processo evolutivo. Muito bem. Na questão 115, Kardec nos faz a pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ele faz essa pergunta justamente levando em consideração o tipo mais perfeito que nos foi dado, que é Jesus. Ora, Jesus foi criado perfeito? Jesus foi criado com todas essas virtudes que ele tem? Ou ele conquistara? Os Espíritos nos dizem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, Jesus, o próprio Jesus, modelo e guia da humanidade, fora criado simples e ignorante, igualzinho a cada um de nós. E que se pararmos para refletir o quão é difícil para cada um de nós expurgar uma única imperfeição que nós temos, imagine atingirmos ao grau de evolução a que Jesus atingiu em uma única encarnação. Já nos dá uma luz, já nos deixa a condição de refletirmos que em uma única encarnação, em uma única oportunidade reencarnacionista, a gente não tem condição de fazer todo esse trabalho. Não tem. A gente vai se modificando aos pouquinhos. E como o próprio Cristo diz, nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá, isso quer dizer que aqueles que a gente não consegue observar mudanças, aqueles que porventura desencarnam em pleno exercício aí das suas imperfeições, onde vão ficar esses? Que será desses? E aí a gente lembra, Jesus disse, nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então aí já é outro motivo para que a gente reflita que uma única encarnação não é possível a gente fazer todo esse processo evolutivo. Então, tá aí as respostas
né, que a gente encontra para tantas situações que a gente vê que a gente não tem explicação com relação aos comportamentos e ao que será de nós após nosso desencarne. Porque a gente foi acostumado, a gente aprendeu, e durante um processo muito longo, que se nós fôssemos bons, ganharíamos o céu após o nosso desencarne, ou então, após a nossa morte, era essa palavra que ela colocava. Mas se nós fôssemos pecadores ou ruins, nós iríamos para o inferno. Então foi assim que foi nos ensinado. E que hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que isso não é mais, né, possível de se acreditar. A realidade é outra. A realidade é outra. Esse céu e esse inferno está dentro de cada um de nós. É a nossa consciência. É o nosso posicionamento diante da nossa vida e diante do outro. Não importa onde estamos. Se estamos aqui no plano material ou no plano espiritual, o nosso céu e o nosso inferno irá nos acompanhar de acordo com a nossa consciência. Então, essa é a verdade. Mas, para entendermos como é que se processa a questão dessa encarnação e qual é o objetivo, afinal, dessa encarnação, nós precisamos entender um pouco a respeito desse processo. Então, nós sabemos, vimos lá, Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, então ele cria tudo. Então, dentro do nosso universo que é infinito, nós temos aí Deus. E há um fluido, que a gente vai chamar, os espíritos chamam de fluido cósmico universal, que é a substância original, né, a substância vital, que penetra os corpos e está em tudo. E é a substância, o hálito divino, que dá forma e vida a todas as coisas. Bom, Deus cria os elementos gerais desse universo. Quais são esses elementos gerais? O espírito e a matéria. Ora, se nós formos olharmos para nós, enquanto humanos, nós somos espírito e matéria. Esse nosso corpo, que é a nossa veste, é matéria. Quando nós desencarnarmos, nós vamos devolver o nosso corpo à matéria. E ele vai se decompor. Mas nós, o nosso espírito, vai se decompor também? Vai ficar ali também? Não. Nós vamos nos libertar desse corpo, desse jugo que nos oprime dentro desse plano. Bom, então nós temos Deus, Espírito, matéria. Espírito, ele é diferente da matéria, né? O espírito, o corpo, quando desencarna, e o espírito, ele sai desse corpo, o corpo não mais tem expressão nenhuma. Morreu. Quem morre, quem perece é o corpo. Então, o corpo é a matéria e o espírito liberto. São diferentes. O espírito, que somos nós, já com a nossa consciência, o que os espíritos vêm nos falar de espírito com E maiúsculo, ou seja, a individualidade, consciente. Todos nós, temos consciência de que somos seres. Pensamos, questionamos, temos a consciência de que existimos, mas esse espírito que Deus cria, né, antes de tornar-se consciente, ele é um espírito que os espíritos vão chamá-lo de espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente desse universo. Esse princípio inteligente desse universo, após um grande processo, um processo longo, muito longo de elaboração, ele torna-se consciente de si mesmo. E aí passa a ter consciência de que existe. E isso é um processo muito longo. Se a gente perguntar quando é que isso acontece, sabe aquele elo perdido que a ciência não consegue explicar, nós também não temos a capacidade de compreender. Então, nos é dado a saber em que momento eu tomo a consciência de mim mesmo. Mas nós já temos uma consciência
Se a gente for remontar a história, daquele processozinho de pré-história, que o homem começa lá a pensar, né, e tomar suas decisões, nós passamos por todo esse processo, até chegarmos aqui. Quantas encarnações nós já não tivemos? Quantas experiências nós já não tivemos? Muitas, muitas. Então, dentro desse processo, nós nos individualizamos, passamos a ser os seres inteligentes dessa criação, né? E a partir dessa tríade, né, dessa trindade universal, né, esse princípio de tudo que existe, que é Deus, o Espírito e a matéria, nós, dentro desse processo, nós vamos, com o tempo, chegarmos a evoluir ao ponto de sermos espíritos crísticos como Jesus, não como nosso Pai Celestial. Porque Ele é quem cria tudo, veja, no esqueminha que a gente colocou aqui, Deus, como criador de tudo, Ele vai criar o Espírito e Ele vai criar a matéria. Então, nós estamos na matéria porque nós necessitamos da matéria para aprender e para evoluir. Por isso que a gente encarna. A gente precisa da carne, da matéria, para que a gente possa evoluir intelectualmente e moralmente. Esse é o processo. Vamos tentar entender melhor. Nessa imagem que a gente traz, é uma imagem bem clássica, acredito que a maioria já viu aqui em palestras anteriores, outras pessoas talvez. Enfim, o que nós entendemos como homem, todos nós que estamos aqui na carne, é que nós temos o nosso corpo físico e nós somos um espírito. Nós somos um espírito encarnado. Estamos na carne. Conforme eu falei antes, se desencarnarmos, o nosso corpo fica, a nossa veste fica, vai ser devolvida para o plano material, né, a terra, e nós seguimos. Para onde? Para o plano espiritual. Onde é o plano espiritual? A gente vive entre ele e nem percebe, a não ser que sejamos médios videntes. Mas nós não percebemos, mas estamos aqui. Então, esse salão, num salão como esse, escutando, não há apenas os encarnados. Existem vários desencarnados entre nós. Talvez essas paredes até sumam para dar espaço para tantos que vêm em socorro, escutar e aprender. Então, a gente não consegue ver, mas está entre nós. Esse plano espiritual está entre nós. Então, vamos pensar. O que são os espíritos? Seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então, o que a gente vai entender do espírito é a nossa inteligência, o nosso espírito, com o nosso corpo fluídico, nosso corpo semimaterial, que é também matéria, mas os nossos sentidos não são capazes de observar, certo? E quando nós estamos encarnados, nós temos o nosso corpo físico. Saímos do corpo, voltamos ao mundo espiritual como espírito. Encarnamos, ganhamos um novo corpo para vivermos novas experiências. Vamos pensar então, e o que é a reencarnação? O retorno do espírito à vida corpórea em um novo corpo físico. Tá fácil? Tranquilo até agora? Perfeito. A reencarnação é obra do espiritismo? Essa pergunta é fantástica. Porque muitos que não conhecem, ou que não param para pensar nas questões que são importantes ao espírito imortal, né, eles acreditam que essa coisa de reencarnação é coisa do espiritismo. Não, o espiritismo foi quem inventou. Quem acredita nisso são os espíritas. Não é. Não é. Olha só, o conceito de reencarnação ele é muito antigo.
Seus indícios remontam a pelo menos 12 mil anos atrás. A gente está no ano de 2025 e a gente sabe que de Cristo para cá o ano passou a ser contado de maneira diferente. Ou seja, nós fizemos essa contagem diferente, mas antes de Cristo a gente tem uma história bem longa, inclusive com várias civilizações. Grécia, Roma, Egito. Então nós tivemos aí essa história. Então, hoje, 3/4 da população do nosso planeta crê em reencarnação. Gente, é muita gente. Independente de religião. Então, vou fazer uma conta bem básica. São 4 pessoas. Das 4 pessoas, 3 acreditam em reencarnação. Só uma não acredita. Para facilitar o nosso entendimento. Então, vejam, a maioria das pessoas acredita em reencarnação. O Espiritismo ele apenas estudou, sistematizou e enunciou a reencarnação como lei divina, que disciplina a jornada evolutiva do espírito. Portanto, não inventou a reencarnação. Ele estuda, ele explica, ele traz para a gente as explicações necessárias para que a gente possa entender esse processo, para que a gente possa ver a justiça se fazendo onde antes a gente só observava aberrações. Porque sem a lei da reencarnação, sem o entendimento do processo reencarnacionista, a gente observa as coisas pelas quais a gente passa aqui no nosso plano material, ou observa as outras pessoas passando, as situações, e a gente vai achar absurdo. A gente vai chegar até o ponto de dizer, como muitos dizem, Deus é injusto. Não há justiça. E quando a gente tem o conhecimento dessas leis, quando a gente tem essa consciência de que nós somos espíritos e nós reencarnamos diversas vezes para evoluir, nós compreendemos e temos essa consciência de que tudo está no lugar certo. De que há um Deus infinitamente justo e bom que comanda tudo e que todos esses processos fazem parte do nosso progresso evolutivo. Que o nosso objetivo é chegarmos a ter a perfeição relativa como o nosso guia e modelo Jesus. Tem o nosso objetivo. Tá certo. Então, nós somos cristãos, nós passamos mais de 1000 anos aí com o cristianismo, com a religião, com a igreja, né? Tivemos aí as nossas crenças, a Bíblia, a Bíblia traz alguma coisa sobre reencarnação? Está cheia de questões, né, relativas à reencarnação. E aí, olha só, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. Então, os fariseus, que acreditavam que eram os doutores da lei à época de Jesus, todos eles acreditavam. Os judeus acreditavam na reencarnação. Só não sabiam como se processava. Então, chamavam a reencarnação de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera poderia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente vem chamar de reencarnação. E uma prova dessa é um diálogo que está lá na Bíblia, está em João, registrado em João, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, e também é trazido pelo irmão X,
com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, que é Humberto de Campos, né? O irmão X é Humberto de Campos, ele traz aí a psicografia pelas mãos do Chico Xavier. Então, Nicodemos era um chefe dos fariseus, ele vai em busca de Jesus à época, e acontece o seguinte diálogo entre os dois. Nicodemos pergunta a Jesus o seguinte: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E aí continua: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Primeiro de tudo, Nicodemos, Jesus responde: não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveríamos ter sentido os textos. Isso nos chama a atenção para uma questão bastante importante dentro da casa espírita. A Betânia fez o convite para aqueles que quisessem estudar a Gênese, os outros livros da codificação. O estudo ele é extremamente importante, né? Mas mais importante ainda do que a gente saber é o que a gente faz com aquilo que a gente aprende. Então, é basicamente isso que Jesus estava chamando a atenção de Nicodemos, que ele vai dizer que empregou a vida todinha para entender a lei. E era um doutor da lei, sabia, comandava, orientava os outros judeus da época. Mas Jesus diz, não basta o estudo, não basta passar a vida inteira buscando conhecimento, mas é preciso que sinta, é preciso que a gente internalize aquilo que a gente aprende para nos modificar, que é para isso que a gente está aqui. Então, a gente não está no espiritismo, na casa espírita, apenas para adquirir conhecimento, mas para que a gente possa colocar em prática esse conhecimento na nossa conduta, a nossa mudança. É o que é importante. Isso é uma lição muito bonita que Jesus traz aí através desse diálogo com Nicodemos. Ele quer dizer justamente isso. E ele diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que não nasce de novo, que não passa pelo processo da reencarnação, não tem condição de evoluir ao ponto de chegar a espírito, né, perfeito. A nossa destinação é a perfeição. A partir do momento que nós vamos expurgando pouco a pouco as nossas imperfeições. A gente começou conversando que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Temos qualidades e também temos defeitos. E pouco a pouco nós vamos amadurecendo, pouco a pouco nós vamos observando que determinadas coisas que nós fazemos questões, que determinadas imperfeições que nós temos, já não fazem sentido para nós. Principalmente a partir do momento que a gente conhece uma doutrina como essa que alarga os nossos horizontes, que faz com que a gente enxergue as coisas com outra ótica, uma ótica espiritual. Entendendo que somos espíritos imortais e não apenas o homem na carne, e que aqui vai ficar quando chegar o nosso momento de desencarne. Como muitos pensam, né? Morreu, acabou. Apesar de 3/4 da população do nosso planeta acreditar em reencarnação, muitos não se aprofundam, muitos não estudam, não procuram ver realmente. Escuta falar, eu acho que tem lógica. E o restante, que não acredita, acredita que tudo acaba. Muitos acreditam que tudo acaba. Então eu preciso fruir do que o mundo me oferece hoje. É por isso que tem tantos desesperados aí. Porque eu preciso fruir, eu preciso aproveitar tudo que a matéria, o mundo material possa me oferecer. Por isso que tem tanta gente deprimida, ansiosa, que o suicídio cresce a cada dia, porque a gente está insatisfeito com o que a gente precisa fazer aqui, com o que a gente é, com o que a gente tem, que a gente anseia por muito mais.
E não para pensar, para refletir que nós somos espíritos imortais. Isso aqui é uma passagem, é uma experiência como tantas outras que nós já tivemos e vamos ter, muitas ainda. E se a gente for parar para pensar, a gente está num planeta de prova e expiação, a gente não está num mundo de regeneração ainda, a gente está num processo. Então são 5 tipos de planetas que a gente tem. A gente já passou por um planeta primitivo, a gente está com um planeta de prova e expiação. A gente está caminhando, está em processo. Para que a gente chegue num mundo feliz, né? Espíritos depurados, para que a gente possa trabalhar como Cristo hoje trabalha, como um co-criador do nosso Pai, a gente vai ter que reencarnar muitas e muitas vezes. E o processo é longo. O processo é longo. Então, bem, como pode um homem nascer sendo velho? Pergunta Nicodemos a Jesus. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, eles acreditavam na reencarnação, mas não sabiam como é que isso podia se dar. E aí Jesus confirma, em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí a gente lembra aquele primeiro retratinho que eu coloquei lá, a imagem do homem encarnado, o Espírito desencarnado, quando ele recebe o corpo de carne, ele passa a ser um homem, a alma encarnada. Né? Então, o que é aquilo? O que é o nosso corpo? De que é que o nosso corpo é formado em sua maior parte? Água. O nosso corpo, né? Na composição do nosso corpo, a gente tem muito mais água. Então, Jesus diz, olha, da água e do Espírito. E ainda completa, o que é carne, o que é Espírito é Espírito. Aí a gente lembra das imagens que a gente colocou aqui e explicou. Então, Espírito e matéria. Onde mais a gente pode encontrar exemplos da reencarnação na Bíblia? Então, a gente tem o momento da transfiguração de Jesus. Olha. Jesus tomou Pedro, Tiago e João. Isso está em Mateus, registrado em Mateus capítulo 17, 1 a 13. Então, ele toma Pedro, Tiago e seu irmão João e o levam para a parte sobre o alto da montanha. E ali foi a transfiguração diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Está lá escrito. E aí eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Moisés e Elias já tinham desencarnado há muito tempo. Há muitos séculos. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, Pedro, pela conversa, ele identificou, né, que eram os Espíritos. Ainda falava quando uma nuvem luminosa cobriu com sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-me. E aí os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse, Levantai-vos e não tenhas medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Aí vem a pergunta a respeito de Elias. Os discípulos perguntaram, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Os escribas eram judeus, né, que auxiliavam aí os doutores da lei na época, né, que tinham esses conhecimentos, que escreviam essas leis, tinham todo esse conhecimento. Diziam que era preciso que Elias vinha primeiro. Respondeu-lhe Jesus, certamente Elias terá de vir e restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não reconheceram. Olha o que é que tem
lá escrito na Bíblia. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então, está lá na Bíblia, então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. João Batista, contemporâneo de Jesus, foi quem batizou Jesus e foi decapitado. Era o Elias reencarnado. Teve um motivo pelo qual ele foi decapitado. Então, os discípulos de Jesus compreenderam que o Elias, né, que apareceu, que era para vir, veio, né, entenderam que era o João Batista. João Batista era a reencarnação do Elias. Claro, muito claro na Bíblia. Muito claro. Onde é que a gente tem outro exemplo de reencarnação na Bíblia? Com Jesus também. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos vão dizer. Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Ora, todos os profetas que havia citado já tinham desencarnado. Todos eles já tinham desencarnado, ou seja, acreditavam na reencarnação, mas não sabiam como isso poderia se dar. E não sabiam realmente, porque, olha, uns dizem que é João Batista. Ora, João Batista foi contemporâneo de Jesus, que era o filho de Isabel, que Maria fora visitar quando ela estava grávida. E que veio antes, que trouxe a mensagem, ou seja, anunciou. Jesus fora batizado por ele, posteriormente decapitado. Então, hoje a gente tem o entendimento da reencarnação. Se nós aqui temos o entendimento da reencarnação, seria João Batista? A encarnação de Jesus? Não. Porque João Batista conviveu com Jesus. Então, dentro do processo de reencarnação, é preciso que desencarne para que você volte a encarnar. Encarnar como bebê, como Cristo, vai nascer ainda. Jesus conviveu com João Batista. E nós sabemos pela passagem anterior que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, vejam. A reencarnação, isso está num livro chamado Espiritismo segundo a Bíblia, de José Reis Correia. Eu acho que é isso, não dá para ler direitinho, eu não lembro o nome do autor. A reencarnação, do ponto de vista da imortalidade do espírito, é a crença mais antiga da humanidade. De todas as civilizações e culturas, há registros de sua crença no retorno do espírito à vida terrena. A Bíblia, como não poderia deixar de ser, é reencarnacionista, como são reencarnacionistas todas as outras escrituras sagradas de todas as religiões. E aí, reforçando o que a gente trouxe no início, 3/4 da população mundial acredita na reencarnação. São muitas as evidências e as ideias sugestivas das vidas sucessivas existentes na Bíblia. Mas, como ela é um dos livros mais mexidos da história da humanidade, muitas de suas passagens reencarnacionistas foram tiradas, modificadas ou truncadas, para ocultarem do leitor a ideia das vidas sucessivas. Né? Por que isso? Por que isso se deu? Porque os sacerdotes veem na reencarnação o esvaziamento de seus status, já que ela é uma ducha de água fria no meio dos fiéis encabrestados mentalmente pelos líderes religiosos, com suas ameaças de um inferno e penas eternas, que são totalmente incompatíveis com a doutrina de Jesus
sobre Deus. Durante os 1000 anos de Idade Média que nós tivemos, do século V ao século XV, nós fomos acostumados a compreender que havia um céu e um inferno e que o nosso destino, a nossa sorte, ela seria lançada após a nossa morte, a depender da nossa conduta. E que conduta era essa? Nós deveríamos ser obedientes à igreja. Então, essa era o que era colocado aí. Tá? Então, havia interesses, infelizmente, né, para que esse poder continuasse, esse mando ele pudesse continuar, né, e as pessoas continuassem ali subjugadas. Mas vamos lá. Mas qual é de fato o objetivo da reencarnação para todos nós? Na questão 132, os Espíritos nos dizem que Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, nós temos que experimentar tudo, todas as posições, todas as situações, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. E continua, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós não somos espíritos cristos, co-criadores em instância maior, como o nosso Cristo, mas nós somos co-criadores também em instância menor. Então, todos nós contribuímos também, não é, dentro desse processo, cada um à sua forma. Na 133, Kardec pergunta, tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. E vamos supor, se o Cristo ele fosse bom sempre, teria necessidade dele reencarnar? Olha, o Cristo reencarnou muitas vezes para que ele chegasse até a sua condição. Olha o que os espíritos nos dizem. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então é preciso que a gente trabalhe, é preciso que a gente experimente, é preciso que a gente sofra, é preciso que a gente adquira, cada um de nós, através dessas experiências, a intelectualidade, a moralidade, o aprendizado, para que a gente possa, de fato, ter essa evolução completa. A gente acredita, todos nós já ouvimos falar, na nossa evolução nós precisamos da intelectualidade, precisamos da moralidade. Sabemos que o nosso planeta, na condição em que nós estamos, ele evoluiu muito intelectualmente. Temos muitos feitos, inclusive essa intelectualidade, a maioria utiliza para o mal. É por isso que a gente tem tantas guerras, bombas nucleares, enfim, tanto poder bélico destrutivo. Isso aí é feito como, gente? Através da inteligência. Mas cadê a moralidade? Cadê a moralidade? Então, são muitos deficientes em moralidade ainda. Na 133A, ele diz, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aí os espíritos nos dizem, chegar mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes consequências das imperfeições dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem ávaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses tormentos. É como um estudante. O estudante ele vai à escola, ele se disciplina, ele estuda, ele se esforça, ele passa de ano, ele se gradua, ele se desenvolve. O outro, que não quer saber, aí é reprovado, e reprovado, e reprovado. Então é escolha. Ou nós decidimos trilhar o caminho nos esforçando, ou vamos atrasando a nossa evolução e, consequentemente, sofrendo mais. Escolha.
No capítulo 4, no item 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz a seguinte pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, a gente precisa parar com a ideia de pensar, mas eu estou nesse mundo porque eu tenho muito pecado e olha como eu sofro e eu fiz alguma coisa. Não, a gente encarna e vai reencarnar muitas vezes porque a gente precisa para evoluir. A gente precisa para evoluir, precisa passar pelas experiências. Como é que a gente vai aprender? Como é que um estudante ele vai conseguir passar de ano e se graduar se ele não tiver as provas para lhe testar? É aqui o nosso teste. Lá no mundo espiritual é muito claro para nós. Então nós sabemos porque nós sofremos, nós sabemos o que nós devemos fazer aqui. Quando a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente vai ver, poxa, era isso que eu devia ter fazer quando eu vim e eu acabei não fazendo, era ter suportado fulano, era ter agido com mais humildade, era ter agido dessa e daquela outra forma, e a gente não fez, aí pede novamente para vir de novo, para poder fazer direitinho. É assim que acontece. Então não é porque a gente, nossa, que somos pecadores, nós vamos continuar encarnando porque nós somos pecadores, porque nós reencarnamos porque nós precisamos para evoluir. É o teste. E ele continua, olha, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Simples e ignorantes, não há privilégios na criação de Deus. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não vai dar benefícios a um em detrimento a outros. Todos nós partimos do mesmo ponto de partida. Cabe a cada um de nós, pelo nosso esforço, chegarmos à nossa perfeição. E aí, Emmanuel, no livro Alma e Coração, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, ele diz, olha, cada qual de nós, no internato da reencarnação, é examinado nas tendências inferiores que trazemos das existências passadas, a fim de aprendermos que somente será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure, tantas vezes quantas forem necessárias, mesmo além do débito pago ou das sombras extintas. Sem a presença da tentação, a virtude não aparece. Então, nós precisamos das experiências para crescer. Né? E aí o próprio Chico Xavier, o próprio Chico dizia, sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então, a gente precisa ter bom ânimo. Nós estamos no caminho correto, veja, num dia como hoje, no sábado, a gente escolheu estar aqui para aprender um pouco mais, a gente escolheu fazer os estudos que a Betânia ofereceu, né? A gente escolhe estar na casa espírita, buscando esclarecimento. Não é só o consolo, porque o consolo ele vem desse esclarecimento, né? Vem desse esclarecimento. Então a gente busca esse esclarecimento para compreender melhor quem nós somos, para começarmos, né, a amar o outro de fato, a compreender, a sermos mais humildes, mais caridosos, mais bondosos. Né? Nós vamos aprendendo isso aos poucos, não é fácil. E as situações vão sendo apresentadas para nós. Devagarinho a gente vai conquistando o quê? A nós mesmos. Não é o mundo.
a nós mesmos. A gente está aqui para vencer a nós mesmos, não é o outro. O nosso grande objetivo aqui é expurgar as nossas imperfeições. E não é de uma hora para outra. A gente precisa ser caridoso para com o outro, mas ser caridoso para com nós mesmos também. Né? Quando a gente cair, não ficar lá no chão lamentando. Poxa, eu já sabia disso, a doutrina me ensinou, eu já tinha essa consciência e eu fiz, e eu caí. Não, levanta. A gente já tem esse conhecimento, já tem essa condição. Né? E Deus sabe de cada um de nós e ama cada um de nós da forma como nós somos. Né? E espera pacientemente que cada um de nós possa fazer escolhas mais corretas, mais coerentes, possa escolher o caminho do bem, né? Pela nossa própria vontade. Então, do mesmo jeito que Jesus nos disse lá, sedes perfeito como vosso Pai Celestial é, né? Que a gente sabe que ele disse isso dessa maneira para nos ensinar aí a humildade, ele também nos diz, olha, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também vós. Então ele sabia que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele mesmo nos disse. Ele sabia que ele deu o exemplo, ele sabia que ele era o tipo mais perfeito, né, que era oferecido para nós, servir de modelo, ele nos deu esse exemplo. E nos deu muito mais. Não só o seu exemplo nos trouxe aí o Evangelho, mas nos deu o Consolador, a doutrina espírita, que vem nos esclarecer as dúvidas que nós temos, né? As dificuldades que nós temos de entendimento com relação aos Evangelhos que ele deixou. Então, é o Cristo que nós devemos seguir. Oportunidades mil nós teremos e temos que agradecer a Deus, porque ele não fecha a porta para ninguém. E aí, como Jesus nos disse, nenhuma ovelha do nosso Pai se perderá. Então, a gente tem esse consolo dentro de nós, que Deus ama cada um de nós. E que chegarmos até essa perfeição não depende do outro, só da gente. Então, que a gente possa arregaçar as nossas mangas, né, com bom ânimo, com alegria, agradecendo a Deus por todas as situações que nos são apresentadas, todas, né, as condições que nos é dada para que a gente possa chegar lá. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe essa caminhada longa.